a próstata diminuiu, melhorou o PSA que ele diminuiu. Então foi uma grande descoberta em que a partir daquele ano, que foi no ano de 2007, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um estudo em animais, em cães, que foi o estudo experimental. Então, após a leitura deste artigo, eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Boston, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fazer um estudo de embolização das artérias das próstatas de cachorro. Nós tratamos as próstatas de cachorro com a embolização, obtivemos esse sucesso sem complicações, e o sucesso foi a diminuição do tamanho da próstata dos cachorros. E a partir daí, no ano de 2008, eu retornei para o Brasil e nós começamos a tratar os pacientes dentro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, trabalhando com a disciplina de urologia da USP, o departamento de radiologia da USP. Nós começamos o primeiro estudo mundial sobre embolização de próstata em pacientes que tinham sérios problemas de dificuldade para urinar por causa do crescimento benigno da próstata, pela HPB. E aí começou toda a história. Tá certo. E escuta, quais são os exames pré-operatórios necessários para saber se sou um bom candidato para realizar a embolização da próstata? Olha, extremamente importante o paciente ter a ciência que ele precisa fazer o acompanhamento com seu urologista. Por quê? O urologista vai conversar com o paciente, vai tirar o que a gente chama de anamnese, a história clínica. Vai ver se o paciente tem algum familiar com histórico de câncer de próstata ou alguma outra doença, vai saber se ele tem diabetes, pressão alta, obesidade, sedentarismo. É importante o paciente passar com o seu urologista e conversar com o urologista. Aí, além da história clínica, normalmente o urologista vai pedir alguns exames complementares, que são complementares a este bate-papo, a esta investigação que ele faz durante a consulta. Esses exames são a ultrassonografia, que é um exame muito simples de se fazer, em que vai medir o tamanho da próstata, da bexiga, as características da bexiga, vai verificar se, após o ato de urinar, se sobra urina na bexiga, que é o chamado resíduo urinário pós-miccional. Então, ele vai avaliar as características da próstata, muitas vezes também dos rins e do sistema genitourinário. E aí, além da ultrassonografia, normalmente se faz o PSA, que é um exame dosado no sangue, muito simples, que é uma enzima produzida pela próstata, e também o toque retal, que é um exame muito simples, fácil, rápido, indolor e que os homens não têm que ter receio e medo de fazê-lo. É algo muito simples e que vai direcionar, o urologista vai conseguir, através desses exames, ter uma ideia e estabelecer um diagnóstico mais preciso sobre a doença do paciente. Nesse caso, a HPB, o crescimento benigno da próstata. Em alguns casos, há a necessidade de uma investigação complementar por uma ressonância magnética, por exemplo, que vai poder dizer se esse paciente tem um aumento de uma determinada região da próstata, se há alguma suspeita de câncer em conjunto com a HPB. Lembrando que câncer nasce câncer, HPB é outra doença, uma não vira a outra doença. Mas é importante se estabelecer um diagnóstico preciso de todos os sintomas e de todas as doenças que podem causar esse sintoma. Daí a importância muito grande do paciente passar com o urologista. Às vezes eles fazem também, os urologistas podem pedir um exame que chama-se urofluxometria, que é medir o fluxo urinário, ou até um estudo urodinâmico, que vai medir a dinâmica da urina, da passagem da urina desde a bexiga, pela uretra até a extremidade do pênis e avaliar todo esse jato urinário, avaliar a pressão da bexiga, a capacidade da bexiga. Então, tudo isso é muito importante. E o profissional mais capacitado para fazer isso e acompanhar os pacientes é o urologista. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um conhecido que ele tinha um preconceito enorme de ir ao urologista. Onde é que se viu? Eu não vou no urologista de jeito nenhum, né? Essa besteira dessa masculinidade. O camarada, um belo dia, ele
foi obrigado a ir ao urologista e tinha já um câncer de próstata avançado.